quero ler Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quando nós encontramos João aqui no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 9 do Apocalipse, o livro das revelações, e por sinal um livro escrito por ele próprio, evangelista João, ele começa falando sobre o dia em que ele se encontrou nesta ilha chamada Patmos. Além da declaração presente no próprio livro, do que o nome do seu autor é João, o evangelista, o testemunho dos pais da igreja primitiva indica isto. Um exemplo: Policarpo, que possivelmente foi discípulo de João; Irineu, que também pode ter sido discipulado por Policarpo; também Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio e Jerônimo. Estes homens declaram que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos por volta dos anos 90 depois de Cristo, sob o governo do imperador romano Domiciano. Houve uma intensa perseguição aos cristãos na época, tal como havia sido a perseguição do governo de Nero. Lembra de Nero? Essas perseguições, elas eram ocasionadas principalmente pela ambição do poder do imperador restaurar e também preservar a religião romana. Durante esse período, houve um enorme número de mártires cristãos. Acredita-se que, antes de ter sido levado para a ilha chamada Patmos, João, o evangelista, vivia em Éfeso. Acredita-se que depois de ter sido liberado do seu exílio na ilha de Patmos, João, o evangelista, pode ter voltado para a sua terra, onde ele vivia, que era Éfeso. Foi na ilha de Patmos que João teve a revelação apocalíptica. Existem algumas especulações que se perguntam se João escreveu realmente o Apocalipse na ilha de Patmos, ou apenas teve a revelação na ilha e posteriormente escreveram então o livro do Apocalipse. Isto tudo são apenas especulações e debates. Neste caso, eu entendo que João possivelmente escreveu o livro do Apocalipse após o seu exílio na ilha de Patmos. Ao retornar para a cidade de Éfeso, possivelmente João deve ter escrito o livro do Apocalipse. Isto é apenas uma crença minha. Mas, de qualquer forma, de tudo que se sabe nesse sentido, é que o próprio João, ele escreve: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino de Deus, estava na ilha de Patmos, por causa da pregação do Evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombetas, que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas da Ásia, que são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está no Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 9 ao versículo de número 11. A ilha de Patmos fica localizada a extremo leste do mar Egeu. Ela é uma das ilhas que compõem o arquipélago grego do Decaneso, que significa 12 ilhas. A ilha de Patmos fica a 55 quilômetros da costa sudeste da Turquia. Esta região, na época, era conhecida como Ásia Menor. A ilha de Patmos tem a cerca de 13 quilômetros de comprimento e uma largura a cerca de 7 quilômetros. Essa dimensão lhe confere uma área
aproximadamente os seus 35 quilômetros quadrados da ilha chamada Patmos. E foi para lá que foi levado em um exílio o apóstolo João, o qual teve a revelação do Apocalipse. Atualmente, a ilha de Patmos, ela possui aproximadamente os seus 4.500 habitantes aproximadamente. É uma ilha povoada, onde existe esse número de habitantes. O João teve a sua experiência apocalíptica nesta ilha, onde ele teve o privilégio de ser revelado por Deus, recebendo então as visões, ou seja, as revelações contidas no livro do Apocalipse, o qual ele mesmo é o próprio autor. Quero dizer a você, Deus tem os seus propósitos e a própria Bíblia nos revela que não acontece nada sem que Deus permita. Deus permitiu a ilha de João, a ilha de Patmos, para que pudesse então revelar a ele os segredos futuros, o que havia acontecido no passado e o que estava acontecendo no presente momento, quando João chega à ilha chamada Patmos. O formato da ilha de Patmos nos lembra uma meia-lua, a forma do desenho geograficamente falando desta ilha chamada Patmos. E lembrando aos nossos telespectadores que a ilha de Patmos, ela está atualmente dividida em duas partes. E na verdade são duas partes praticamente iguais. Essas duas partes, elas são unidas por um istmo. O istmo é uma terra estreita cercada por águas que une as duas porções de terra. Isto falando sobre o istmo, que na verdade é uma terra dividida por águas. É como se fosse um córrego que passasse e dividisse as duas partes da ilha chamada Patmos. É exatamente, geograficamente falando, a forma em que é dividida a ilha chamada Patmos. As duas partes da ilha chamada Patmos. Em decorrência do seu formato, a ilha de Patmos possui uma baía protegida do lado oeste do istmo. A geografia da ilha é caracterizada pelo seu aspecto vulcânico, com vegetações típicas desta condição da ilha chamada Patmos. As colinas vulcânicas da ilha de Patmos, elas possuem em média 250 metros de altura, sendo que a colina mais alta da ilha de Patmos, ela possui uma altura de 269 metros. Algumas pessoas imaginam a ilha de Patmos como um lugar totalmente deserto e isolado na época dos apóstolos. A ilha de Patmos, nessa época dos apóstolos, estava inteiramente sobre o regime do Império Romano. Mas, na verdade, o que a ilha de Patmos era, na época dos apóstolos, uma ilha totalmente prisional. Era como se fosse uma penitenciária no meio do ermo, no meio da mata, em plena ilha, onde os seus prisioneiros eram levados para a ilha para serem exterminados, para serem destruídos. Mas, na verdade, a ilha de Patmos era uma ilha-prisão utilizada pelos romanos. E ela era utilizada pelos romanos e apresentava uma certa movimentação na época de pessoas indo, pessoas vindo, e que na verdade era exatamente para lá que ia as pessoas que eram exclusas da sociedade por um grau de periculosidade. Elas eram levadas para serem exterminadas na ilha chamada Patmos. Evidências arqueológicas provam que a ilha de Patmos já era habitada antes do Império Romano. Há evidências que na época dos apóstolos, na ilha de Patmos, já existia alguns vilarejos, já residia algumas pessoas, habitantes
da ilha de Patmos. E há indícios também que na ilha de Patmos existia templos pagãos. Na verdade, seja como for, sabe-se com certeza que pessoas eram exiladas em Patmos. O capítulo 1 do Apocalipse nos arremete para essa crença e nos leva a crer que, na verdade, assim como João foi lançado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, que era o imperador romano na época, muitas pessoas também haviam sido exterminadas na ilha de Patmos, não só pelo grau da sua periculosidade, como também as pessoas que desagradassem o império e que fosse contra o império ou o imperador, desagradando, então elas seriam lançadas ou eram lançadas na ilha de Patmos. Eu fiz questão de trazer esse relato para os senhores e senhoras sobre a ilha de Patmos para tirarmos as nossas dúvidas e dizer a você que, por mais difícil que seja a situação para a sua vida, você nunca está sozinho. Nessa batalha, nesta peleja, há um Deus que invisivelmente você não vê, você não pode visualizá-lo com os seus próprios olhos, mas uma coisa é perceptível, é que nós sentimos a presença dele conosco em toda e qualquer batalha. E nesta batalha, querido e minha querida, que você está batalhando, há um Deus invisível que não deixa e nem permite que você batalhe sozinho. Ele está com você nesta peleja e já está garantindo a vitória para a sua vida. Deus em Cristo abençoe você. Você pode compartilhar esse vídeo com seus grupos do WhatsApp, você pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos no Facebook e eu lhe peço, inscreva no meu canal aqui no YouTube e me dê créditos para continuar aqui falando as maravilhas do nosso Deus. Que o Eterno esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Até o próximo encontro, se Deus quiser.